Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segundona, dia de conhecer as perspectivas e projeções do nosso mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos. A gente vai falar de focos, mas vamos também falar desse sequestro aí da pauta econômica pela oposição, pela extrema-direita também, para viralizar nas redes, como é que eles têm feito isso e as implicações dessa mudança de direção, principalmente nesses conteúdos que estão aí viralizando a rodo. E temos também balança comercial para falar e tarifaço, que nunca teve um nome tão certo, né? Porque agora é tarifa do aço. Mas antes de dar bom dia, quer dizer, antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para André. Troquei tudo aqui, André. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. A questão da tarifa do aço está pegando aí. Não foi oficializado, mas pode ser oficializado ainda nesse dia de hoje. O governo estuda, inclusive, algumas retaliações. Vamos falar sobre tudo isso aí. Tem também aí o focus e o pessimismo do mercado aumentando. Tem também, a gente vai falar sobre a balança comercial, esse sequestro aí da pauta econômica pela extrema-direita. Vamos ver o que é fake news, o que também é verdade. Então, a gente vai tratar de tudo isso aí. Então, mas antes da gente começar esse dia, a gente já pode partir para a nossa agenda, né, Débora? Então, o que tem nessa agenda dessa segunda-feira? Bom, hoje a gente começa a agenda, como no restante dos outros dias, com balanços corporativos. Então, tivemos balanço do BTG Pactual e do McDonald's hoje de manhã, antes da abertura. IPCS da primeira quadricemana de fevereiro, aqui a gente está falando do IPCS, que é o semanal. Então, uma medição ali que está vendo a primeira semana de fevereiro ainda. Relatório foco semanal, já expliquei para vocês, esse a gente vai tratar com detalhes. Fluxos em estradas pedagiadas de janeiro, tendências da ABCR, tá? Esse dado fica bem em segundo plano, mas está aqui na agenda, vale saber que sai hoje. Às 11 horas, agorinha, sai a produção e vendas de veículos também de janeiro aqui no Brasil. Então, hoje a agenda está um pouco mais enxuta em índices de relevância aqui no nosso Brasilzão. Mas depois de terça-feira, vocês vão ver que aí vai ter um monte de indicador saindo todo dia. Então, a gente tem uma série de assuntos para tratar com vocês também durante a semana. Mas hoje a grande estrela aí fica com o relatório Focus, por essa ausência de outros indicadores aqui no nosso país. Mas vamos seguir, porque tem mais coisas saindo no mundão. Então, a gente tem a Christine Lagarde participando de um plenário hoje sobre o relatório anual do Banco Central Europeu, às 11 horas, também agorinha. A dirigente do Banco da Inglaterra, Catherine Mayne, discursa em um fórum institucional. E hoje a gente tem nossa balança comercial semanal, que também sempre sai toda semana às 15. Aqui no Brasil, balanço da TIM. Então, tem aí os balanços aparecendo novamente, mas em menor escala hoje. Hoje a gente não tem dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos que estavam tomando boa parte da agenda e poucos indicadores também na Europa, que normalmente pegam toda a parte matinal. Mas vocês vão ver que a agenda engrena a partir de terça. E aí a gente vai ter uma série de assuntos para tratar com vocês. É uma segunda-feira bem, vamos dizer assim, bem morna, né? Não tem muita coisa para se dizer aqui, né, de indicadores. Mas a gente teve aí, como sempre, o relatório Focus, que é o que o mercado financeiro acha, né? Então, o mercado financeiro passou um fim de semana bom? Pelo visto, não. Ele não passou um bom fim de semana e piorou consideravelmente as projeções aí econômicas desse ano. A gente tem até a planilhinha aqui para mostrar para vocês aqui como que foi, então, os dados que o relatório Focus teve aí nessa divulgação dessa segunda-feira. Aumentou o IPCA, ou seja, a inflação deste para o próximo ano. E aí vem aquela pergunta, o que fez com que o IPCA tivesse essa alta de projeção, sendo que não teve nenhum dado muito relevante para tentar mostrar alta do IPCA. Inclusive, você teve o IGPDI, que mostrou desaceleração da inflação, mas mesmo assim você não foi o suficiente para convencer o mercado financeiro que a inflação pode dar uma amenizada, então continuar puxando bem para cima a inflação deste para o próximo ano, inclusive quando o próximo ano já chegando bem próximo da meta, do teto da meta de 4,5%. Então isso daí também faz parte da tentativa de justificar uma taxa Selic tão elevada que não mudou nas últimas semanas, mas muito elevado, a 15% ao final desse ano e 12,5% ao final do próximo ano.
mesmo com a queda recente da taxa de câmbio, a gente vê ainda que o mercado espera um câmbio de R$6, tanto para esse quanto para o próximo ano. E eu acho que no PIB está a principal informação. E aí sim, realmente, com alguma justificativa do mercado financeiro para fazer isso, que é a queda da previsão do crescimento econômico de 2,03 para esse ano e de 1,7 para o próximo ano. A gente viu na última semana alguns dados que começam a reforçar uma desaceleração da atividade econômica no Brasil já no final do ano passado. Inclusive, a gente teve queda da atividade industrial, a gente viu a PMI teve uma queda bem considerável dos serviços, a gente também teve um aumento de desemprego, mesmo que muito pequeno, mas um aumento de desemprego em dezembro, que não é natural acontecer. Então, esses dados reforçam aí que a Selic está fazendo efeito e está derrubando a economia. Isso aí está levando, então, uma queda na projeção do crescimento econômico. Parece que a primeira coisa que o mercado financeiro queria, ele está obtendo, que é a queda da atividade econômica via aumento da Selic. E você vê assim que mesmo com essa Selic muito alta, não tem ainda alívio inflacionário. Eles ainda acreditam numa inflação muito elevada. Da onde que estaria vindo essa inflação tão elevada assim? Só tem um lugar que é possível a gente observar, que é a questão dos alimentos. E o alimento não é nada sensível à Selic. Então, o que vai fazer? Vai matar a economia para conseguir fazer a inflação chegar na meta? Parece que é isso aqui que o mercado financeiro tem. Então, o mercado financeiro começa a projetar agora quedas e pode-se esperar que durante as próximas semanas vão ter novas quedas nas previsões de crescimento econômico, reflexo dessa desaceleração da atividade econômica que parece estar acontecendo já nesse momento. E, pelo visto, nada vai fazer com que o mercado pare de subir a projeção da inflação, mesmo se aparecer amanhã uma inflação baixíssima. Eles devem continuar nesse discurso, né, Débora? Exatamente. É uma semana importante para a inflação. É uma semana que a gente tem IPCA no radar. Então, o mercado já está olhando para isso. Inclusive, a gente falou das perspectivas do mercado naquele relatório do Banco Central. Olha o que o mercado achava, para onde ia, o que ele achava que tinha que acontecer, o que achava que iria acontecer, coisas bem diferentes. E uma das projeções que apareceram ali era justamente sobre inflação, as projeções inflacionárias. E da semana passada para cá, essa projeção já mudou na média. Então, a gente vê o mercado realmente aumentando sua projeção, pelo menos aí, do que ele falou para o Banco Central, para o que ele respondeu para outras pesquisas. A gente já vê um distanciamento da média que estava ali, a mediana, na verdade, em 0,05, mas a média de outras pesquisas já mostra 0,16 para essa inflação de janeiro. Então, o mercado está bastante... mudando bastante de ideia em relação à inflação aqui no Brasil, sem nenhum indicador saindo para reforçar isso, para embasar isso. A gente viu o IGPDI, como o André falou, e outras métricas, mas que vão sendo preliminares aí ao IPCA, saindo antes do próprio IPCA da inflação oficial, mostrando não esse caminho de aumento de inflação ao consumidor, mas o mercado continua batendo nessa tecla. Eu acho que continua batendo nessa tecla justamente para reforçar essa ideia de Selic a 15%. Mas vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de um assunto que acabou causando bastante discussão no nosso chat, acabou causando bastante discussão nos posts aqui do programa, do ICL de uma forma geral, que é justamente como que a gente vê, né, a extrema-direita e a oposição mudando ali de direção, mudando a tática e não batendo tanto. Essa é uma matéria do Globo, até foi falado bastante no N1 sobre isso. Como é que a extrema-direita está mudando a tática de não tratar mais a agenda de costumes como o principal foco para bater no governo, e sim a agenda econômica. A gente já vem falando isso há algum tempo. A gente falou até de uma linha do tempo aí de como essas notícias e esses conteúdos de rede social foram viralizando, né, ao longo do governo. A gente teve a Shine, né, a taxação das blusinhas, como ficou conhecida ali, o imposto de importação, que também sempre existiu, mas eu nem vou entrar nesse mérito e o que mudou e voltou, porque tem um monte de programa falando sobre isso. Mas teve essa questão, teve o PIX, depois teve agora a inflação de alimentos, e a gente vê, né, que tudo isso segue ali quase que uma linha, se a gente pegar um fio condutor, que é justamente o medo do brasileiro de que essas mudanças ou que alguns anúncios afetem
o seu bolso, né? O bolso do brasileiro, o bolso do trabalhador. Inclusive tem um gráfico bem interessante que saiu nessa matéria do Globo que mostra como é que mudou e para quais redes sociais que vão cada um dos conteúdos. Então, por exemplo, o WhatsApp, ele mede o WhatsApp, TikTok, Telegram e Twitter, né? O X. Eu não consigo chamar o Twitter de X, gente, vocês me desculpem, é tipo creme rinse. Mas vamos lá. A gente vê aqui que no TikTok, as pautas econômicas, elas têm muito mais ocorrência que nas outras redes. Quando a gente pega, por exemplo, o Twitter, a pauta de costumes ainda aparece mais. Mas a gente vê que tem uns picos, né, de menção aí das pautas econômicas do governo. E na sexta-feira a gente falou bastante sobre isso. Como a fala do Lula, que foi infeliz, não tem como falar que não foi infeliz. Quem discorda, pode discordar, fica à vontade, deixa aqui. Mas no meu ponto de vista, não tem como falar que não foi infeliz, porque também dá munição para isso. Dá munição para que tenha esse tipo de conteúdo viralizando e circulando nas redes sociais. E um ponto que eu queria até voltar nesse assunto da inflação dos alimentos, é que acho que muita gente foi lá no post falar, Débora, mas o brasileiro ele raciona comida desde sempre, o brasileiro muda a sua cesta de consumo desde sempre com base no preço. O Lula não falou nenhum absurdo. Então a gente tem que só pensar aqui por um outro prisma. Eu não vou nem trazer no prisma aí do que ele falou, de ficar me apegando ali à fala dele em si, mas muito do que não foi dito também. Eu acho que quando a gente vê um discurso que vem de um presidente, de um chefe de Estado, a gente também tem que pensar no que não foi dito, não ficar só se apegando no que foi dito, mas no que não foi dito também. Quando a gente pega o Brasil, né, mas o brasileiro sempre racionou comida, o brasileiro sempre teve que escolher, o brasileiro sempre teve que substituir, a gente não pode esquecer que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E próprio Lula falou, para quem lembra, lá em polêmicas bem passadas, quando teve, não sei se vocês lembram daquela treta que teve MST comendo quentinha com camarão, aí foi também combustível para a extrema-direita para falar, olha lá, o MST está comendo camarão. Aí o Lula foi a público e falou, mas se o trabalhador produz aquele camarão, ele tem que comer o camarão, porque se ele produz, ele tem que ter ali o acesso àquele item, mesmo que seja aí um item considerado caro no Brasil. E aí esse discurso muda agora para que se está caro não compra. Eu continuo pensando, se o brasileiro produz o alimento que é vendido aqui no Brasil, se nós somos o maior produtor de alimentos do Brasil, um dos maiores produtores de café, não tinha que faltar café na mesa do brasileiro e substituir por chá. A gente não tinha que estar discutindo a alimentação do brasileiro. Isso devia ser uma coisa já resolvida aqui no Brasil. Nós somos o maior produtor de alimentos, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e na mesa do brasileiro está faltando itens porque eles estão sendo aí racionados, porque se está caro não compra, e eu acho que não é por aí. E não vi em nenhum momento, nenhuma menção nesse discurso, que é o que eu falo que eu não dito, em relação ao agronegócio, que tem sido aí, né, alvo de várias políticas, se a gente pensar do governo. Tem todo esse caráter conciliador. E quando a gente pensa nesse caráter conciliador, a gente tem que pensar também que tem poderes diferentes. Quando você dá poder para o agronegócio, não é a mesma coisa que você dá poder de consumo para o trabalhador. São poderes que tomam proporções diferentes por conta dos aspectos políticos e econômicos dessas classes sendo conciliadas. Então, uma tem poder político e econômico e outra não tanto, né? Ou quase não tem. Então, né, essa conciliação ela tem que ser tratada com muito cuidado. E por isso que eu falo que é o não dito também. Em nenhum momento eu vi naquele discurso sendo falado que tem ali o agronegócio estragou o clima. Pode colocar aqui, ministra. O agronegócio acabou com o clima, porque foi justamente a prática devastadora do próprio agro que favoreceu muito as questões climáticas que diminuíram a oferta de alimentos no ano passado. Todas as queimadas que aconteceram aqui no Brasil, que diminuíram a oferta de alimentos. Eu não vejo isso em nenhum momento sendo citado e, ao mesmo tempo, individualizando a culpa e a responsabilidade pelo combate inflacionário de, se está caro, não compra, então vamos boicotar. Eu já não sou uma pessoa que acredita muito em boicotes individuais em algumas escalas, mas eu não acho que tem que tirar o item da mesa do brasileiro, porque ele produz sim aquilo, ele deveria ter direito de comer. Quando a gente, há um tempo atrás, aqui eu estou puxando... Estou divagando quase aqui. Quando a gente falou um tempo atrás que o brasileiro tinha aumentado o consumo de carne, a gente falou isso parabenizando, né? Feliz, porque o brasileiro estava com mais acesso à carne, coisa que tinha sido tirada do brasileiro, da mesa do brasileiro há um tempo atrás. E a gente não pode esquecer e nem cair naquele discurso, às vezes, elitista, que eu acho que quando a gente falou do filé mignon, por exemplo, o filé mignon ficou mais acessível e as pessoas estavam consumindo mais, outras pessoas estavam consumindo mais,
outros estratos de renda estavam consumindo mais, as pessoas falaram, mas a carne tem todo aquele problema. A gente não pode esquecer, né, que às vezes a carne no prato do brasileiro, às vezes um item de cesta básica no prato do brasileiro é o que tira ele, é um divisor de águas da insegurança alimentar. Então a gente não pode ficar passando pano por uma coisa que fala, se tiver caro não compra, tira da cesta de itens da cesta básica, né? Não compra na sua cesta de consumo se tiver caro, porque o brasileiro tem que ter acesso àquilo, ainda mais num país como o Brasil. Então, por isso que eu achei a fala problemática. Não é porque, Débora, mas você não está falando isso porque você não raciona comida na sua casa. O brasileiro sempre fez isso. É justamente o contrário. Assim como na matéria lá do filé mignon, que a gente bateu um monte aqui, acho que eu não lembro nem qual era o veículo, mas que o brasileiro estava consumindo mais filé mignon porque estava mais barato e não podia se habituar com isso, porque quando ficasse caro ele não ia conseguir manter na cesta. A gente falou que isso era elitista. E para mim essa fala é quase o contrário, mas está ali no mesmo espectro. Se ficou caro, então deixa de comer. Não é por aí, né? As pessoas têm que sim ter acesso a uma alimentação de qualidade, têm que ter acesso à comida, isso é o básico que a gente deveria ter aqui no Brasil, principalmente quando se fala em Brasil. Nós produzimos um monte de café, o que fica aqui já é pouco, tudo vai para exportação. O que fica aqui é pouco e a gente ainda vai substituir por chá, é mais ou menos por aí. E é por isso que esse tipo de conteúdo viraliza. Porque as pessoas estão sentindo já no bolso delas, elas podem não pensar em nada disso aqui, mas elas estão sentindo no bolso dela que elas tiveram que trocar café por chá. E qual que vai ser o próximo passo? Então elas ficam com medo, e esse medo é o que dá combustível para esse tipo de tema aparecer em debate nas plataformas. Falei, estou leve, André. Vamos, se quiser comentar alguma coisa. Vamos falar da balança comercial já, porque a gente tem um resultado até que um pouco preocupante da balança comercial, porque você teve um superávit bem reduzido nesse mês de janeiro, um resultado de 2,16 bilhões. Se a gente comparar, por exemplo, com o mesmo período anterior, a gente teve um superávit de 6 bilhões. A gente teve uma queda também, se comparado a dezembro. Dezembro foi de 4 bilhões, mais ou menos, de superávit. E você tem que... A gente está exportando menos e importando mais. Também já pode ser reflexo, é mais um dado mostrando uma possível desaceleração econômica aí no Brasil nesse começo de ano. E você tem, então, vamos pegar aqui o resultado para a gente fazer uma pequena análise sobre ele, qual que foi a variação desse mês de janeiro. Então, não tem nem variação anual, nem nada, né? Então, cadê o gráfico? Bem, que seja. A gente está aqui o gráfico aqui. A gente tem um saldo de 2,164 bilhões aí de resultado. Então a gente está com uma exportação de 25,180 bilhões. Se a gente comparar com o mesmo período anterior, a gente estava com um saldo de 26 bilhões, então a gente reduziu nossas exportações e a gente está com importações na casa de 23 bilhões, sendo que a gente estava importando 20,5 bilhões. Por um lado, é um bom sinal esse aumento das importações, principalmente de onde elas estão vindo. A gente está indo importando mais insumos para a indústria, máquinas e equipamentos, isso aí está melhorando o nosso saldo com importações. Mas as exportações a gente está, ao mesmo tempo, reduzindo. E da onde está vindo essa redução? Aqui está no próximo gráfico mostrando justamente da onde está vindo essa queda. A queda vem principalmente da agropecuária, que é boa parte da nossa pauta exportadora. A gente está importando menos milho, exportando menos milho, tá exportando menos soja, melhoramos a exportação de café, pelo menos de algodão. Mas de resto, dos demais grupos importantes da pauta exportadora do agro, a gente está tendo queda. Então isso aí influencia também na balança comercial. Se a gente for pegar a indústria extrativa, que também é importante, a gente teve queda de 13,6%. A queda foi generalizada. Minério de ferro, minério de cobre, outros minérios, óleo bruto de petróleo, tudo isso você teve queda nas exportações. Então, dois ramos muito importantes da nossa pauta exportadora tiveram quedas bem consideráveis. E enquanto na indústria de transformação você teve quase que uma estagnação, então não teve uma grande mudança. O que a gente viu muitas vezes no ano passado foi a indústria ajudando a reduzir os estragos aí da queda do agronegócio. Então a gente teve uma produção muito menor ano passado, ainda não chegou a época da colheita, né? Então as colheitas começam a correr agora em fevereiro, março, e a partir daí começa a vir o resultado disso na balança comercial.
mas a gente vê aí que desaceleração econômica vindo principalmente aí do setor da indústria extrativa, a indústria de transformação também exportando quase que a mesma coisa que exportava no passado, e o agronegócio sofrendo com as questões climáticas, né, Débora? Exatamente, a gente estava falando disso agora e tudo está ali ligado, né? Porque a gente está falando de balanço comercial, a gente está falando de exportação e a gente tem um assunto super importante ainda para falar com vocês, que é o tarifaço do Trump, que deve chegar ao Brasil agora. Ontem ele anunciou, né? Ele estava em viagem para assistir o Super Bowl nos Estados Unidos, né? Então ele foi lá, foi para Nova Orleans, cidade do meu time, não que ninguém queira saber disso, mas é a cidade do meu time, foi lá para Nova Orleans assistir o Super Bowl, a final ali da Liga de Futebol Americano, e naquela ocasião ele começou já a falar sobre o anúncio para alguns repórteres, começou a falar da tarifa de 25% que poderia entrar em vigor hoje, em relação ao aço, tá? E isso afeta o Brasil. Então, se até agora o tarifaço não estava direcionado, e não está direcionado diretamente mesmo para o Brasil, não é uma coisa que está focada no Brasil, mas que deve atingir a gente, porque o Brasil é um exportador de aço para os Estados Unidos. Então, a gente fez um levantamento aqui para vocês entenderem quanto que a gente exporta de aço para os Estados Unidos e como isso pode afetar tanto nossas exportações, como também alguns aspectos mais globais. Então, em 2018, no primeiro mandato do Trump, ele chegou a colocar tarifa sobre o aço, então 25 sobre o aço e 10 sobre o alumínio. Então, ele chegou a impor essas tarifas comerciais. Depois disso, ele voltou atrás, ele começou a conceder algumas cotas isentas. Para quem lembra, começou a ter aquele regime de cotas, quanto o Brasil poderia, dentro de cotas de exportação, exportar, né, ou de importação, no caso dos Estados Unidos, dentro dessas cotas. E depois, quem foi beneficiado pelas cotas foi Canadá, México, União Europeia e Brasil. Depois, o governo Biden, ele não elimina de primeiro as cotas de importação, mas ele amplia essas cotas para o Reino Unido, Japão e União Europeia. Então, isso não é uma coisa nova. Isso já aconteceu no primeiro mandato do Trump, lá em 2018, e depois começou a ter a concessão das cotas isentas. Como fica agora em 2024? Vamos vir aqui, 2024 não, 2025, vamos lá. Tarifaço 2024 porque é a promessa de campanha aí. Mas aqui 2025, 60% do aço exportado pelo Brasil vai para os Estados Unidos. Então, do aço que a gente produz aqui no Brasil, 60% da produção vai para os Estados Unidos. Não é pouco, é mais da metade da nossa produção indo para lá. Isso dá mais ou menos 5,8 milhões de toneladas no ano passado, né, equivalente aqui a 4,7 bilhões de dólares em valores exportados do Brasil para os Estados Unidos em aço. Então, não é pouca coisa, os Estados Unidos não são um mercado ali pequeno, se a gente for pensar da nossa produção e exportação do aço, e o que isso pode trazer aqui de impacto se essa tarifa de 25% for confirmada, porque está aqui num burburinho que vai logo ser confirmada. O Brasil pode ter dificuldade em exportar metade das vendas para os Estados Unidos, então essas vendas podem cair pela metade, pode começar a enfrentar essa dificuldade, e a gente tem que pensar em alguns aspectos também desse tarifaço, não só para o Brasil, mas a gente sabe que lá nos Estados Unidos a produção interna está apontando queda nos últimos anos, eles não têm produzido aço e nem alumínio, isso está em declínio, na verdade, e isso vai trazer aumento de custos para a produção da indústria, porque se eles estão em declínio, o que o Donald Trump aqui quer é que esse declínio pare, estanque e comece a ter produção interna, mas se não tiver, né, se não for algo que reaja e não vai reagir tão rapidamente a isso, vai ter aumento de custo de produção da indústria e que isso pode ter ali uma pressão inflacionária vindo daí. Então, é esse tipo de medida que quando o mercado olha para o governo Trump, ele começa a pensar que ele vai ser inflacionário e que isso vai mexer com vários outros aspectos. Então, se vai ter inflação, eles já começam a prever taxas de juros mais altas. Isso tira apetite de risco de países emergentes. Hoje a gente já viu todas as empresas ligadas à siderurgia caindo na nossa bolsa. Então, porque é um impacto praticamente direto aí. Então, a gente tem que pensar que uma decisão ela vai afetar macroeconomicamente vários países, inclusive Estados Unidos, mas também vai afetar no mercado financeiro as empresas ligadas a esse tipo de setor,
quem são os principais fornecedores de aço para os Estados Unidos? Canadá, México, Coreia do Sul, Brasil e Vietnã. Então, se ele colocar mesmo essas tarifas e isso for confirmado, ele vai estar taxando, pelo menos nesse início, todo mundo praticamente aí em 25%, porque ainda não tem as cotas, ainda não tem a definição nem da alíquota, tá? Como ele falou isso ontem, na verdade no final de semana, para os repórteres que foram ali falar com ele em Nova Orleans, ele chegou a falar em 25%, mas nem isso está confirmado de fato. Se for, vai encarecer sim a importação para os Estados Unidos e isso vai trazer impacto não só para a nossa exportação para lá, mas também para os produtos industriais que devem encarecer nos Estados Unidos, porque ele vai taxar os principais fornecedores. Canadá e México já estão no radar, mas entram aí os fornecedores, inclusive a gente aqui. Então, pela primeira vez, a gente começa a ver isso chegando aqui na nossa porta, se aproximando. Já tiveram falas aí de resposta, mas eu nem vou entrar nesse aspecto, porque ainda está tudo sendo discutido. Vai ser uma situação bem complicada se realmente realizar essa taxação, né? Lembrando que a gente também importa aço dos Estados Unidos. Talvez uma das saídas seja a utilização maior de aço nacional na própria produção nacional. Então, a gente vai ter que dar um jeito de escoar essa produção que não vai para os Estados Unidos. Então, as empresas do ramo devem estar muito assustadas, devem estar muito... não devem estar dormindo muito bem à noite, porque é basicamente uma barreira de entrada muito forte ao mercado norte-americano. Mas mesmo assim, essas mudanças demoram para acontecer e mesmo com a taxação não vai ser de uma hora para outra que você vai parar de comprar aço. Até por causa que você vai precisar comprar aço de algum lugar e você não tendo aquele aço disponível no próprios Estados Unidos, às vezes vai ter uma parte ainda da indústria americana que vai acabar continuando comprando aço aí nessa tarifa de 25%. Porque você não muda de uma hora para outra essas cadeias de produção. Então, é uma coisa que vai ter um efeito no médio e longo prazo principalmente, mas a inflação é no curto. Isso aí é um negócio que pode assustar. Já deve estar mexendo no câmbio. Hoje, provavelmente, a taxa de câmbio deve estar disparando por causa dessa questão aí, porque deve ter uma certeza cada vez maior aí de que os Estados Unidos vai ter que subir taxa de juros para conter a inflação. E você também vai ter uma entrada menor de câmbio por causa dessa questão do aço. Então, é uma situação bem delicada, né, Débora? Vamos chamar a nossa audiência, então, para aquela live que vai acontecer na quinta-feira, que é um marco histórico aí, que vai ser as aulas do nosso primeiro curso de pós-graduação em parceria com a FESP. Vai ser uma aula inaugural, aberta e gratuita para todo mundo, com o professor Renato Giannini e com o nosso querido Gessé Souza. Então, vocês vão entender a aula magna, a vingança dos humilhados, entenda como as elites do país condenaram os mais pobres à autodestruição. E vai ser um debate importante para tentar entender essa ascensão da extrema-direita aí, que vai ser o que vai abrir os trabalhos do nosso curso, Repensando o Brasil, Sociedade Política Histórica. Então, você vai ser dia 13, quinta-feira, às 8 horas da noite, e vai ter condições especiais aí para as nossas últimas vagas dessa turma. Então, gente, imperdível. Clica aqui em iclmercado.com.br e já garante sua vaga. Não dá para ficar fora dessa, porque é online, aberta e gratuita. Então, a aula magna aí, imperdível na quinta-feira, dia 13. E agora, vocês ficam com os nossos vizinhos de cima, com o Rolê ICL, com o William Deluca e o Guga Noblar, mais que excelente companhia. E a gente volta amanhã para contar o que mexe com o seu bolso. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Os ataques suicidas pareciam uma realidade muito distante do Brasil. Hoje, no entanto, sabemos que as constantes humilhações impostas pelas nossas elites, já há muitos séculos, podem levar pessoas comuns a se tornarem, por exemplo, homens-bomba. Você consegue imaginar o nível de humilhação, privação e violência diária para que uma pessoa escolha abdicar da sua própria vida para destruir o sistema da qual ela é vítima? Quer entender melhor como isso acontece? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna aberta que eu, juntamente com Renato Giannini Ribeiro, daremos para o ICL. A vingança dos humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E essa aula será no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, todos os canais do ICL.